Olá, Cerrado Rural entrevista o novo secretário de Agricultura do Estado do Maranhão, o jovem Sérgio Delmiro. Participa conosco dessa entrevista, a convite da Cerrado Rural Agronegócios, a doutora Gisela Introvini, que é superintendente da Fundação de Apoio à Pesquisa no Corredor Centro-Norte de Exportação, a nossa gloriosa FAPSEM, promotora da Agrobalsas. Olá a todos, eu sou Gisela Introvini, eu falo aqui direto da Fazenda São Nascente, a sede da FAPSEM, Balsas Maranhão, onde nós realizamos o maior evento do agronegócio aqui no Maranhão, o Agrobalsas. Falo em nome da AMAL, uma associação que compõe uma plataforma de mulheres, tanto da agricultura como do comércio, como as universitárias, e falo também na qualidade de superintendente da FAPSEM. Nós estamos aqui justamente muito honradas porque temos duas personagens que eu considero, além de amigos, grandes profissionais. Antônio Oliveira, esse jornalista que acompanha há muito tempo o que vem acontecendo no Maranhão, no Piauí, no Tocantins, na Bahia, e vem traduzindo para nós esses acontecimentos de grande valia para que possamos projetar esse futuro. E também o nosso atual secretário da Agricultura do Estado do Maranhão, Sérgio Delmiro, cuja experiência, a capacidade, o profissionalismo sobre as tecnologias, sobre o conhecimento sobre o Estado do Maranhão, vem surpreender a todos de uma forma muito positiva, porque realmente nós precisamos desses conhecimentos para avançar naquilo que somos, naquilo que nós fazemos. O doutor Sérgio Delmiro é maranhense de Santo Antônio dos Lopes, como ele faz questão de frisar, é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua na cadeia produtiva de grãos desde 2008, foi secretário executivo da Associação dos Produtores de Soja e Milho daquele estado, esteve à frente do Departamento de Políticas do Agronegócio da Secretaria de Estado, foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, retornando à Sagrima, que é a Secretaria de Agricultura do Maranhão, como subsecretário e, posteriormente, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Maranhão. Tudo bem, secretário? Olá, Antônio. Olá, Gisela, minha amiga, amigos do Cerrado Rural. É um prazer estar aqui com vocês hoje discutindo esse tema muito importante que é a agropecuária do Estado do Maranhão. Secretário, uma primeira pergunta. O que lhe motivou a aceitar esse desafio que é gerir a pasta da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Maranhão? Bom, Antônio, por si só, a agropecuária do Estado do Maranhão é um desafio muito interessante, né? Já muito instigante para a gente que é do meio rural, que acompanha o agronegócio, que acompanha a agricultura do Estado. E aí, quando foi feita essa proposta da gente estar assumindo como secretário no Estado, já vinha acompanhando o trabalho como subsecretário. Então, com a secretária Fabiana, quando ela decidiu sair para se disponibilizar para as eleições desse ano, a gente se colocou à disposição, o nome, graças a Deus, foi aceito e a gente assumiu a cadeira, né, do agronegócio, da agricultura do Estado, já se sentindo
pertencente a um trabalho, já acompanhando um trabalho, já desenvolvendo um trabalho. Então, foi um complemento, né, de tudo aquilo que a gente já vinha fazendo, então ficou muito tranquilo nesse momento, né, da gente estar assumindo esse desafio e estar aceitando também o convite do governador de estar à frente da pasta da agricultura do Estado. Quais são os seus principais objetivos, os seus desafios na gestão desta pasta, secretário? Bom, o principal desafio ao aceitar a missão ficou logo que nos pega agora no cotidiano, né? Que é a questão do pós-pandemia, como a gente vai trabalhar o retorno das atividades. A agropecuária em si não parou durante as ações da pandemia, a gente acompanhou muitos trabalhos junto com a agropecuária no estado, a gente não chegou a parar 100%, não atingiu assim a maior parte da produção nossa, mas atingiu boa parte dos produtores. E aí recuperar a comercialização desses produtores, colocar esses produtores nesse pós-pandemia, trabalhar essa comercialização vai ser um dos principais desafios que a gente vai ter aqui à frente da pasta. E também incrementar nos projetos que a gente já vinha desenvolvendo na secretaria algumas vertentes tecnológicas, principalmente as vertentes tecnológicas que diz respeito à parte de comercialização e novas tecnologias de produção no campo. Esse sempre foi um desafio muito latente na agropecuária do estado do Maranhão, vai continuar sendo por algum tempo o nosso principal desafio, que é agravado nesta situação que a gente se encontra atualmente. Olá, doutora Gisela, é com você. E me coube, nesse primeiro momento, uma pergunta sobre a evolução da agricultura em nossa região. É sabido que nós já tivemos vários eventos da agricultura. O primeiro deles, o grande evento do Brasil, foi a venda da soja para o Cerrado, onde nós devemos às fundações de pesquisa, nesse caso específico a FAPSEM, dando um apoio muito especial e direcionado à Embrapa Soja, o que permitiu essa expansão da genética da soja por longo da linha do Equador, essas regiões de baixas altitudes, essa genética que veio consolidar a agricultura do Nordeste do Brasil. E além disso, nós temos na sequência o uso da plantabilidade pelo teste de vigor, da qualidade das sementes. Nós temos a agricultura de precisão se consolidando nesse cenário, com o uso de máquinas atomizadas, máquinas que garantiam o plantio adequado das sementes ao solo. Todo esse cabedal de conhecimento, na sequência, foram discutidos com sistemas de produção. Entre eles, destacamos o que existe em nossa região e que é um exemplo para o Brasil e para o mundo, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, que nós devemos também a Embrapa Meio Norte. Esse grande avanço que nós conseguimos permitir a chegar ao boi tropical, uma genética apropriada também para essas condições climáticas aqui existentes. E ao avanço do tempo, o surgimento das principais pragas da agricultura, como as lagartas, esse banco genético modificando através da agricultura, da biotecnologia, que exigiram cultivares resistentes àqueles momentos que foram enfrentados com muita bravura pelo nosso agricultor. Consolidando então o que nós chegamos a uma agricultura de sustentabilidade, uma agricultura onde essa palavra deveria ficar atentos à produção juntamente com a preservação desse nosso grande cenário, desse nosso grande celeiro que é o Cerrado aqui no Brasil e a sua biodiversidade de espécies vegetal e animal. E é esse valor agregado à floresta em pé que nós devemos pensar no futuro não muito distante dessas convergências
da produção com a preservação da floresta em pé. Tudo isso para nós chegarmos então a entender do próprio secretário da Agricultura, Dr. Delmiro, como que ele enxerga esse avanço do agronegócio aqui no estado do Maranhão, principalmente dos 10 últimos anos para cá. O que mudou esse cenário? Quais são os fatores positivos e quais são aqueles outros que nós devemos considerar? Nós devemos ter mais rigor para não comprometer esse território e sim, pelo contrário, já fazer o que nós já fizemos em alguns temas propostos pelo AgroBalsas, valorização territorial. Então fica aí essa nossa pergunta para que o Dr. Delmiro venha nos dar mais esse reforço e prever esse futuro que não está muito distante para a nossa realidade. Ô Gisela, você, assim como eu, a gente acompanha sempre bem de perto, né, o agronegócio do estado. A gente vê o quanto evoluiu o estado do Maranhão no agronegócio, principalmente na cadeia de grãos, qual a gente acabou vindo de lá, né? Então a gente entende que o Maranhão desenvolveu muito, ainda em crescimento, ainda como uma terra de abertura, pensando assim na questão do Matopiba, mas também cresceu muito em sustentabilidade. Você mesmo é prova disso. A gente vem trabalhando em algumas ações de certificação, né, de propriedades, e isso tem ajudado bastante na imagem do produto maranhense, como também outros trabalhos que são desenvolvidos dentro do estado que ajudam também na melhoria da imagem do sustentável, do quão sustentável é o agronegócio do estado do Maranhão e de quão sustentável ele evoluiu nesses 10 anos, tanto no grãos, como também agora trabalhando a parte da Amazônia, né, do bioma amazônico. O estado apresentou um instrumento muito importante que vai acompanhar os próximos 10 anos, que é o zoneamento ecológico econômico do bioma amazônico, e nós já estamos trabalhando também no zoneamento ecológico econômico do Cerrado, viu, Antônio, como também do bioma costeiro, onde a gente vai trabalhar bastante a parte da aquicultura e da piscicultura do estado do Maranhão, que tem uma costa maravilhosa. Então, o agronegócio do estado do Maranhão evoluiu muito nos últimos 10 anos e tem muito mais a evoluir nos próximos 10 anos de forma sustentável. Secretário, como o estado do Maranhão, mais especificamente a região de Cerrado, onde está a maior produção agropecuária, principalmente agrícola do estado, corresponde com as expectativas do Brasil e no mundo no que diz respeito à produção de alimentos, fibra e biomassa, alimentos principalmente? O Cerrado é nosso principal celeiro, né, no estado do Maranhão. Quando se diz na parte de produção agrícola, de produção de grãos, a gente tem uma concentração muito grande da produção de grãos na parte do Cerrado, como você falou, como a gente também tem a produção pecuária muito mais voltada na parte do bioma amazônico. Porém, o Cerrado hoje responde bem já ao anseio, né? Apesar da gente ainda ter uma área plantada que pode expandir muito mais, que pode responder muito mais e que pode se desenvolver de uma forma bem diferente do que o restante dos outros estados que possuem esse bioma conseguiu responder. Hoje o estado corresponde com uma produção que aumentou relativamente muito bem frente às últimas safras. A gente tem perspectiva de estar crescendo ainda bastante no Cerrado do estado do Maranhão em termos de produtividade, principalmente, né, no incremento de tecnologia para aumentar a produtividade do nosso Cerrado, e de forma responsável e de forma socialmente correta também, a gente está expandindo esses cultivos, não só grãos, mas como também outras culturas dentro das áreas que a gente pode estar evoluindo, que também compõem o Cerrado do nosso estado e o Cerrado que faz parte do Matopiba. Secretário, 4 áreas de produção de proteína animal vêm se destacando no Brasil, vêm crescendo muito, que são a piscicultura, a aquicultura,
a avicultura, a suinocultura e a produção de leite. Qual é a plataforma do governo do Maranhão, por meio da sua pasta, para alavancar, fomentar o pleno desenvolvimento destas 4 cadeias aí no estado, secretário? Hoje no estado do Maranhão a gente tem 2 grandes programas para incentivar as cadeias produtivas do estado, e um deles se baseia basicamente em um desses setores que estão se desenvolvendo, que é a aquicultura. Nós temos o Mais Pescado, que é um programa de estado que ajuda nessa potencialização no estado, e hoje o estado responde muito bem. A gente evoluiu muito com relação à produção de peixe. Hoje o estado do Maranhão é o 6º maior produtor de pescado cultivado do Brasil, e somos também o 3º maior em peixe nativo do estado. Então houve uma evolução enorme na piscicultura. Na avicultura nós temos algo já em torno de 12 milhões de frango, um rebanho bem expressivo, e na suinocultura o nosso rebanho já atinge algo em torno de 1 milhão de cabeças. É um rebanho que está em pleno crescimento, um rebanho que está desenvolvendo bastante, mas que tem uma grande potencialidade no estado. Assim também como com o advento de algumas indústrias que estão chegando no estado, principalmente na parte de ração e na parte de abatedouros que nós estamos tentando buscar para o estado do Maranhão. A gente também tem evoluído bastante a parte da avicultura industrial no estado do Maranhão. Uma grande ferramenta que os estados possuem hoje são esses grandes eventos. A exemplo do AgroTeams, que acontece no Tocantins, promovido pelo governo do estado, e aqui no Maranhão, o AgroBalsas, que é promovido pela FAPSEM, mas que conta muito com o apoio do governo do estado do Maranhão. Dr. Delmiro, nós não pudemos realizar 2020 por causa da pandemia, mas estamos prevendo 2021 com o AgroBalsas totalmente mais forte e muito mais sólido para a nossa região. E daí então vem a nossa pergunta: qual é o plano do governo, através da sua secretaria, para que nós possamos incrementar e fortalecer ainda mais o AgroBalsas? Gisela, eu vou citar o exemplo do AgroBalsas, mas a gente também tem outras feiras muito interessantes dentro do estado do Maranhão. Mas vindo aí a questão do AgroBalsas, por ser hoje uma das principais feiras que a gente tem no agronegócio no estado, o estado tem como percussão a questão da promoção do seu próprio agronegócio, ou seja, transformar as feiras agropecuárias em vitrines de tudo aquilo que a gente produz. E o AgroBalsas é uma das nossas melhores vitrines. Então o governo sempre prevê estar fazendo investimentos nessas feiras, porque sabe que investir nessas feiras é investir também no produtor, é investir também na produção do nosso estado, é trazer investidores, captar recursos para o estado do Maranhão, como também está fazendo com que os produtos do nosso estado sejam vistos lá fora e sejam captados por outras pessoas. Ou seja, cria todo um ambiente importante de comércio, as feiras agropecuárias. O AgroBalsas, em especial, chama muita atenção, é a nossa feira que está dentro do calendário nacional, e ela por si já faz com que todo esse mercado em volta do agronegócio transpareça de forma bem mais nítida para os olhos daqueles que não conhecem as nuances do agronegócio. Então, não só para dentro do agro, como também para as pessoas que estão fora do agro conhecer melhor todo esse setor. Por isso a gente investe nas feiras, por isso o estado investe no AgroBalsas e com certeza continuará como um grande apoiador dos eventos agropecuários do estado. Secretário, vamos tratar agora de uma situação delicada que envolve a polícia. É comum, está ficando mais comum, aliás, a prática de assaltos, de roubos a produtos agrícolas, insumos agrícolas e até máquinas e equipamentos nas propriedades rurais. O Maranhão não é diferente. Como o senhor vê essa situação? Como o senhor pretende sanar essa situação junto aos órgãos de segurança pública do estado do Maranhão? Antônio,
À medida que o setor produtivo no estado começa a evoluir, chama a atenção de empreendedores, chama a atenção de produtores para o estado, infelizmente também chama a atenção de pessoas para se aproveitar desse setor. E a Secretaria de Agricultura, com a Agência de Defesa do Vegetal e Animal do Estado, a AGED, como também a Secretaria de Segurança Pública, tem trabalhado e tem acompanhado a evolução do setor e do risco também que isso pode acarretar para a parte de segurança rural. Então nós estamos trabalhando juntamente com os produtores para melhorar a segurança rural no campo e estar combatendo esses delitos que possivelmente também podem estar ocorrendo no campo, assim também como acontece na cidade, mas no campo às vezes fica um pouco menos visto, apesar de que a gente sabe do que está envolvido, do que realmente esses produtos podem trazer de prejuízo para um produtor que tem aquilo guardado, e se ele não tiver aquele produto, ele pode não conseguir novamente e ter toda a sua safra colocado em xeque por conta de pessoas que acabam atrapalhando o desenvolvimento do nosso estado. Assim também como a questão do contrabando e a questão dos produtos falsificados. O estado está acompanhando, o estado está de olho e a gente com certeza vai fazer as atuações no momento correto. Secretário, na semana passada, o Ministério da Agricultura lançou o Plano Safra 2020 e 2021. Nós gostaríamos, eu e a nossa amiga a doutora Gisela Introvini, que o senhor fizesse uma análise desse Plano Safra 2020 e 2021. Antônio, fechando o nosso raciocínio, né, do agronegócio no estado do Maranhão, a gente recebeu na semana passada a notícia do novo Plano Safra, né, e foi muito bem recebido pela gente dentro do estado do Maranhão. A gente ainda está aguardando que os nossos superintendentes nos apresentem o que é que ficou de fatia para o estado do Maranhão, o que é que a gente vai ter disponível dentro do estado para estar trabalhando dentro das diversas linhas, principalmente as linhas que convergem para o desenvolvimento do estado, ou seja, que pegue o pequeno produtor e que pegue a agricultura familiar, e como esses pequenos produtores vão poder acessar essas linhas de crédito da forma mais simples possível. O estado do Maranhão vem ajudando bastante o produtor a trabalhar essas linhas de crédito, tanto na assistência técnica, né, que orienta também o produtor nesse momento de aquisição, como também em dar suporte às documentações necessárias que são exigidas pelo banco, como por exemplo cadastro ambiental rural, que é exigido para fins de financiamento, a parte de licenciamento ambiental, que hoje está muito simplificado no estado do Maranhão, tanto para a agricultura como a piscicultura também. Criou-se alguns limites interessantes para o pequeno produtor. Ele adquirindo esses documentos, ele consegue comprovar a sua regularidade ambiental, ele consegue comprovar a sua situação com relação à terra e consegue ter acesso a essas linhas de crédito. Então o Estado facilita todo esse trabalho para o pequeno produtor conseguir acessar da forma mais simples, da forma mais rápida possível os créditos junto às instituições bancárias. E claro, a gente continua trabalhando com as instituições para orientar também aonde as cadeias produtivas podem estar evoluindo também com a ajuda do financiamento oficial do governo. Secretário Sérgio Delmiro, da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Maranhão, muito obrigado por esta entrevista exclusiva à Cerrado Rural Agronegócios e nós desejamos pleno sucesso para o senhor.